Dentro desse nosso projeto de ciências, cultura, aprendizagem, eu gostaria de incluir algumas coisas de música, pela minha própria formação, que eu tive de criança, incentivo dentro da minha família, e poder dividir um pouquinho, então, da minha experiência com outras mães, outros pais, outras pessoas que se interessem pelo assunto e até quem gosta de aprender. Então, hoje mesmo, uma amiga minha, mãe de um coleguinha do Vitor, me perguntou, falou que tinha vontade de estudar, de aprender piano, de ensinar o filho, e me perguntou qual que era a diferença de um piano para um teclado, como escolher, né? Então, com base nessa pergunta dela, que eu achei bem interessante, bem pertinente, eu resolvi gravar esse vídeo, que pode ser útil para mais pessoas que se interessem. Então, eu tenho aqui em casa esse piano, né? Na verdade, ele é um piano eletrônico. A marca é Holland, que na época que eu pesquisei foi a que mais atendia às minhas necessidades. Tá? Então, primeiro, qual que é a diferença de um piano para um... Oi, Vitor! De um piano para um teclado. O piano, na verdade, o piano de verdade mesmo, ele é um instrumento de corda, né? Que a gente aperta nas teclas, toca um martelinho que toca nas cordas. Só que um piano de verdade, ele é muito caro, ele ocupa muito espaço e precisa de afinação, de manutenção constante. Eu indicaria um piano de verdade para quem tem bastante espaço em casa, que tem muita vontade de aprender e que vai tocar por muito tempo, né? Para quem vai começar, eu sugiro um piano elétrico. Qual que é a diferença do piano para o teclado? Os pianos elétricos, eles têm o peso das teclas mais parecida com a do piano de verdade. Porque o piano de verdade, ele tem as teclas pesadas. Então, geralmente, quem aprende a tocar num teclado que tem as teclas leves, quando vai tocar num piano de verdade, tem dificuldade de tocar no piano de verdade. Ou no piano elétrico, porque eles têm as teclas mais pesadas. Tá? Então, quem gosta mais do piano e tem vontade de tocar depois num piano de verdade, é interessante já aprender num piano de verdade. Mas nada impede que a pessoa também aprenda num teclado, tá? E depois teste num piano. Mas talvez tenha um pouquinho de dificuldade nessa transição depois. E embora acredito que não seja empecilho nenhum, né? Vai muito da dedicação da pessoa, que o grande segredo do ensino de música, do estudo, é a dedicação, é o estudo diário. A pessoa pode se adaptar também em qualquer um dos dois. Tá? Então, dos teclados e pianos, né? Os teclados geralmente são mais baratos que os pianos. Só que daí o teclado tem alguns com as teclas um pouco mais pesadas. Mas a maioria são as teclas mais leves. A vantagem do teclado, para quem gosta de ritmos, consegue inserir ritmos, consegue mudar os sons, então consegue botar, por exemplo, as teclas do piano imitando violino, clarinete, consegue fazer algumas coisas diferentes. Eu vou mostrar como é que é esse meu aqui. É o Holland, então o modelo dele é RP301, tá? Na época era o mais barato dessa marca. Tinha uns de uma marca Cássio, que eu também achei interessante, mas esse aqui eu gostei um pouco mais. Quando eu toquei, eu achei que ele se assemelhava um pouco mais com o piano. Enquanto que o da Cássio eu achei que se assemelhava um pouco menos. Mas isso foi a minha percepção pessoal, né? Muito de percepção pessoal. O Cássio, ele era um pouco mais barato, assim, era mais acessível um pouco. Mas esse aqui é o de partida da Holland, não é o mais caro. Então, ele é elétrico, a gente liga na tomada, né? O som dele é bem bonito. A vantagem é que a gente consegue, ó, regular o volume. Então, para quem mora em apartamento, a gente consegue estudar de dia, né? E pode tocar bem baixinho de noite. Então, a gente consegue regular volume, coisa que num piano de verdade é muito difícil, né? A gente tem também aqui espaço para acoplar fone de ouvido. Então, dá para botar um fone de ouvido e ficar tocando só no fone de ouvido. Então, se não quiser que ninguém escute, se os vizinhos reclamarem muito de barulho, dá para fazer isso também.
Ele tem alguns sons um pouco diferentes também, ó. Não são muitos. A gente consegue ter algumas coisas, ó, de sons diferentes. Então, a gente consegue mudar um pouquinho os sons. E ele tem uma outra coisa interessante aqui, que mais pra frente eu vou falar um pouco melhor, em outro vídeo, daí explicar. Mas ele tem um metrônomo já acoplado, né? Então, para a questão de ritmo, é bem interessante. Então, ele é bem básico, não tem muitas funções, né? Meu pai, por exemplo, tem um outro com mais variações, que grava o que a gente toca, com bastante opções. Ele é bem básico, mas para o meu caso me atende bem. Quem gosta mais da questão de ritmos diferentes, vários sons, e não se importa muito da tecla ser mais leve, pode optar por um teclado. Ou pode começar por um teclado para ver se adapta bem e mais tarde usar um piano então. Então era isso. Espero ter contribuído aí.